você vai estar lindo, vai aparecer como um príncipe. Segura aqui. Não entrou por quê? Bota na lupa, vê se toda vez que entrar, não sei o que é. Eita, estamos. Ok, gente. Estamos aguardando aí a entrada dos nossos convidados para a gente dar início à nossa primeira live. Desde já agradecendo aí aos muitos apoios que temos recebido, aos estímulos. Vamos hoje falar sobre a saúde física e mental idosos, dos nossos parceiros, dos nossos iguais, dos nossos pais. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todos. Olá, tudo bom, Leopoldo? Ana Flávia. Ana Flávia. Está faltando um só. Eu, Rinaldo Ferraz, prazer. E eu, Márcia Maranhão, que é só online, agora pessoalmente, né? Olha o Vitor. Vitor Arai, todos bem-vindos. Bem-vindo, Vitor. Saúde para todos nós. Vamos aqui, né, aproveitar para iniciar essa nossa roda de conversa, né? Estamos iniciando, na verdade, a primeira live do nosso projeto denominado 60 a mais. O Márcia vai ter a oportunidade também de detalhar um pouco mais daqui a pouco, né? Está marcando o início dessa nossa jornada, né, dessa nossa caminhada. A gente espera ser um pouco longevo, né? Dizendo para vocês que também estão nos acompanhando aí, que esse projeto 60 a mais, ele tem uma programação totalmente voltada para as pessoas com 60 anos ou mais de idade, né? Queremos aproveitar e saudar todos que estão conosco, aqueles que estão na nossa rede, os nossos amigos, aqueles que se identificam com a nossa proposta, com o nosso trabalho, né? Antes de iniciarmos essa conversa, eu gostaria de dizer que, apesar de sermos iniciantes na rede, os 60 mais já tem o seu Instagram, @60 mais, que são as nossas próximas lives que possam ser feitas diretamente. Hoje a gente está fazendo direto do Instagram da Márcia, que é o márcia.maranhão. Então, temos também um canal no YouTube, onde vocês vão poder nos acompanhar, onde vocês vão poder seguir toda a nossa programação. Adiantando que o tema da live de hoje é a saúde física e mental dos idosos na pandemia. E para refletir, né, e a gente repercutir como anda a saúde física e mental dos idosos, né, eu gostaria de convidar aqui a professora, minha companheira de caminhada, de jornada, também, de Maranhão, educadora, para apresentar os nossos convidados de hoje. Bem-vindos mais uma vez. Primeiro, agradecendo pela disponibilidade de vocês. Foi maravilhosa. Vocês são pessoas muito bem indicadas por Clarice do B, né? Vocês da área de saúde e psicólogos. E Arai faz parte do SHEM, que eu faço atividades complementares, práticas de saúde por lá. Mas aqui ele está sendo apresentado independente como um professor. Então, agora eu vou falar um pouquinho de vocês. A neuropsicóloga
Ana Flávia Rego, que também é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde e doutoranda em Saúde Integral pelo INIP. O psicólogo Leopoldo Barbosa, que é doutor em neuropsiquiatria, também fiquei sabendo que tem pós-doc, porque eu estou aqui, né? Eu sou psiquiatra. E neuropsiquiatria e ciência do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco e também professor da Faculdade Pernambucana de Saúde, além de preceptor da equipe de saúde mental do INIP. Não é isso? Isso. E professor Victor Arai, que é acupunturista e teatro, com formação pela Shenlong e pós-graduação pela Academia MPV de Beijing, deve ser na China, né? Ou na Índia. Além de mestre em saúde pública pela USP e é diretor do Conselho de Autorregulação da Acupuntura dos Estados do Nordeste. Então, como vocês estão vendo, são pessoas muito gabaritadas para estarem aqui nessa tarde e apostando que vamos fazer uma live muito rica e muito profícua. Então, vamos lá. Bom, para a gente dar continuidade a essa nossa conversa, na verdade, iniciar essa roda de conversa, aproveitando todos vocês, ao máximo, eu pediria a permissão de vocês para abrir aspas e apresentar aqui uma afirmação da Organização Mundial de Saúde, do seu diretor-geral, do Tedros Adhanom. Ele diz o seguinte: o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. Pode parecer até óbvio, mas dita pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Então, isso também tem uma importância no contexto que vivemos. A gente poderia, sem sombra de dúvidas, aqui afirmar com segurança que os transtornos mentais, eles aumentaram muito aqui na pandemia. Aproveitando que a gente está falando aqui para o nosso público 60+, eu lançaria aqui a pergunta, inicialmente, aí para para Ana Flávia Rego e para Leopoldo Barbosa, né? Porque os idosos ficaram tão expostos inicialmente pelas comorbidades, pelas doenças preexistentes? Na pandemia. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês para estar aqui, né? Para a gente discutir uma temática tão importante. Não vou esgotar o assunto, porque os assuntos nunca se esgotam, né? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá. Eu acho que um dos aspectos, né, que a gente precisa considerar é que, não obrigatoriamente, mas os idosos, eles, de certo modo, alguns mais do que outros, eles já apresentam um estado de fragilidade, né? Então, já são muitas vezes pessoas que já têm alguma patologia, seja uma patologia orgânica, seja uma patologia mental, né? Como transtorno de ansiedade, como um transtorno depressivo, como um processo degenerativo que já começou a se instalar. Então, tudo que a pandemia trouxe, né? O isolamento social, o distanciamento dos pares, né? Distanciamento da família, não só dos colegas, mas da própria família, o temor da doença. Um fator estressor que precipitou o desenvolvimento de alguns quadros, bem como para aqueles que já tinham algum quadro pré-existente, né? A pandemia, com todas essas nuances, acabou por contribuir para que algumas coisas se intensificassem um pouco mais, né? Isso. E aí, complementando o que a Ana Flávia falou, eu quero começar também agradecendo o convite, Márcia e Rinaldo, e também parabenizar pelo projeto de vocês. Sabe, nós precisamos de projetos dessa natureza, incentivando as pessoas num projeto de vida que seja saudável. Então, essa live ela vem num momento muito importante, que, reforçando o que a Ana Flávia falou, ainda estamos numa pandemia, né? E, de certa forma,
todo mundo foi absorvido, todo mundo foi impactado muito negativamente por tudo isso, né? E no primeiro momento, e aí entra o processo de uma condição de adoecimento mental e trazendo esse reforço da Organização Mundial de Saúde, que já existe um alerta aos cuidados da saúde mental desde muito tempo, né, de toda a população, e com a pandemia isso se intensificou. Com os idosos, parece que pesou um pouco mais, porque logo no comecinho da pandemia, os idosos eles foram alvo de um grupo de risco, né? Então, eles foram o primeiro grupo de risco identificado. Então, de certa forma, até como medida de segurança, né, muitas famílias se afastaram dos seus idosos, né? E a gente sabe o quanto o isolamento e o afastamento do contato com pessoas ele é danoso à nossa saúde mental. Então, há algum tempo, ainda nessa linha de cuidados da saúde mental, Rinaldo, como você colocou, na Europa existem alguns países que já trabalhavam com ministérios da solidão, né, pela necessidade de cuidado e atenção aos idosos que viviam numa condição de autonomia e mais sozinhos. E com a pandemia parece que o mundo todo, e o Brasil principalmente, passou a vivenciar muito dessa demanda. Então, esse olhar que vocês estão trazendo, né, como suporte à saúde mental é muito importante, porque faz com que a gente possa olhar para esse grupo, que é um grupo muito especial, né, para que ele possa se reinventar e continuar se cuidando, para que a gente pense em estratégias de prevenção e promoção de saúde, né? E aí eu acho que nesse gancho o professor Vitor Arai vai poder complementar até fisicamente como é que isso se organiza, né? Uhum. É para mim falar agora? Sim. Vocês estão ouvindo a minha voz? Sim. Então, eu quero agradecer, né, o convite também para participar dessa live, né? E sem dúvida nenhuma que nesse período eu tenho atendido algumas pessoas que nem eu considero que sejam idosos, assim, né? Aliás, eu já deveria estar, eu estou dentro desse grupo porque eu já tenho 60 anos, né? Então eu já faço parte dos 60 a mais, né? Mas eu tenho tratado pessoas pós-Covid, né? E o que aparece justamente são essas emoções de medo, preocupação, estresse, ansiedade, né? E na visão da medicina chinesa, nós não separamos as emoções dos aspectos físicos, né? Então, por exemplo, uma emoção de tristeza vai afetar o pulmão, que é justamente um dos pontos fracos da Covid, né? A Covid ataca muito o pulmão, né? Ataca muito o sistema digestivo, né? E aí a gente vê pessoas tossindo, né? A tosse é um sinal que está havendo um ataque no pulmão, né? Que está ligado à tristeza, né? Então, realmente a Covid tem aumentado aquilo que a pessoa já apresentava de pontos fracos, né? Do ponto de vista emocional, ponto físico, isso aumenta, né? Nesse período pós-Covid, né? E aí por isso que é importante a gente pensar também não só de tratar o aspecto físico, mas também o aspecto emocional também. Está ainda som, Felipe. Oi? Alô? Está nos escutando bem? Sim, estamos Sim. ouvindo vocês muito bem. É porque o retorno aqui, na fala do professor Vitor Arai, ficou um pouco comprometido no entendimento ao final. Mas entendemos a sua fala, a sua colocação. Gostaria que, para a gente dar prosseguimento, voltaríamos a falar sobre a solidão dos idosos mais na frente. Nós também estávamos trazendo essa abordagem que já foi aí colocada pelo professor Leopoldo, e a gente pode parecer tratando só de doença, mas a gente, na verdade, está tratando de saúde. Então, eu pediria aos senhores que nos apresentassem a esse grupo que acompanha a gente aqui nessa proposta de discutir as questões relacionadas com o público desse segmento, qual o entendimento que a gente tem, considerando o bem-estar, o conceito de saúde mental, que vocês trouxessem para essa roda de conversa,
para a gente dar prosseguimento aí. Acho que eu posso começar. O conceito de acho que começando pelo conceito de saúde, né? O conceito de saúde ele é um conceito muito amplo que envolve uma percepção de bem-estar em diversos contextos, né? Na vida social, na vida afetiva, na vida familiar, na vida profissional e inclusive a espiritualidade ela entra nessas compreensões, né? Voltadas a uma boa percepção de qualidade de vida. Quando a gente pensa em saúde mental, diferente do que uma parte das pessoas imagina, pensar em saúde e bem-estar, saúde mental e bem-estar não é pensar em não ter problema, porque problema a gente vai ter sempre, né? Vai ter em algum momento mais, em algum momento menos, mas a gente vai ter que aprender a lidar com os desafios que a vida nos apresenta e a gente desenvolve estratégias de enfrentamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo a gente estava falando sobre solidão e sobre isolamento social. O que aconteceu também com a pandemia, né, em relação aos idosos? Muitos idosos começaram a utilizar redes sociais que não utilizavam com tanta frequência. Então, mesmo isoladamente, eles passaram a conviver com os familiares através de videochamadas, através de contatos mais intensos de WhatsApp, e não só aquelas mensagens que eram encaminhadas automaticamente. Então, uma série de outras atividades, elas podem, né, ser implementadas, inclusive reativar hábitos saudáveis, reativar clubes de leitura, reativar grupos, né, que se encontram virtualmente para tomar um chá da tarde, o que quer que seja, porque a percepção de saúde mental, de uma boa saúde mental, é uma percepção de ter uma base social que eu sei que eu posso contar. Né? Às vezes o idoso está em casa sozinho, mas ele sabe que tem o filho ou a filha que pode ligar, tem um vizinho, tem alguém que ele pode ter acesso. E essa sensação de segurança, né, de ter uma base de apoio, é um ponto importante para se pensar em saúde mental, né, em bem-estar e autocuidado. Além disso, e aí não vou me delongar muito para que os meus colegas possam falar, a gente tem que pensar também em medidas que sejam de retomada de atividades, né, muitas vezes abandonadas. Hoje a gente vive, que bom que a gente tem quebrado alguns paradigmas e já se pensa o idoso, né, no Brasil o idoso ele é reconhecido a partir dos 60 anos, mas já se percebe o idoso numa visão muito diferente de como ele era antes. O idoso antes era reconhecido como alguém que iria se aposentar, iria ficar em casa, quieto, no máximo ia cuidar de um neto ou outro, né, mas não teria muitas atividades. E o que a gente vem observando hoje é uma nova visão e um grupo de idosos muito mais ativos em todos os contextos, ativos afetivamente, ativos socialmente, ativos profissionalmente e se reinventando dentro das suas áreas ou indo para outras áreas. Não é incomum eu ouvir de alguns idosos, olha, agora eu estou fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer na vida, né? E eu não fiz antes porque eu tinha que me responsabilizar pela família, por isso. Então, todos esses pontos, eles ajudam a pensar em bem-estar e a saúde mental, e cada um tem a sua medida, né? Então, é importante a gente identificar, junto com cada idoso, qual é a melhor medida de saúde mental para ele. Márcia. Completando, a gente está falando aí. Márcia. Completando o que Vitor levantou, posso falar? Pode. Complementando aí, Vitor, o que você falou, nós fizemos assim pesquisa, consultas, a fisioterapeuta, a médica, uma gama de profissionais para termos até elementos para levantar. Então, a gente estudou, por exemplo, que a questão da saúde mental não é só o bem-estar. A pessoa precisa ter capacidades ou competências para resolver as questões de estresse, não é? E a outra coisa é como ser produtiva. Aí quando você fala de algumas pessoas que nessa pandemia sofreram, aí as que têm família, mas e as que não têm família? E aquelas que estão dentro de casa, como eu conheço, bem velhinha, que a única pessoa que ela tem para conversar, que eu creio, pelo menos virtual, seja eu, que tem queixas, muitas queixas da família,
e têm muitos problemas de saúde e que estão paradas esse tempo todo. Um dia eu fiquei tão preocupada que eu disse a ela, desça, eu já tinha aberto um pouco, vá até a praça, caminhe. Aí eu até brinquei, fuja. Não, minhas filhas, que as filhas são da área de saúde. Não, elas não querem que eu saia, mas ela estava quase pirando. Por isso que a gente está também tratando da questão mental, física e mental, por conta dessas problemáticas que são várias. Se eu for contar aqui, são muitas. E só complementando, Márcia, o que você está falando, me desculpa te interromper, que eu acho que vai ser importante até a Ana Flávia entrar no conceito de fragilidade e de autonomia. A gente, como eu estava dizendo antes, a gente precisa pensar na necessidade de cada um. Né? Então, até pensando no bem-estar, na necessidade de saúde mental, e nesse caso, em outros casos, na verdade, há a necessidade da família se reorganizar nesses cuidados. Né? Então, a gente sabe que nunca vai ser o ideal, mas a gente tem que trabalhar com a perspectiva dentro da realidade e de reorganização constante. E esse processo de autonomia, eu acho que ele é um processo muito importante para se ter uma noção melhor de saúde mental, que eu acho que a Ana Flávia pode complementar um pouco, né, nessa direção. Sim, enquanto vocês estavam falando, né, eu estava pensando que muitas vezes se tem uma ideia de que saúde é a ausência de doença, né? E você ter saúde é a ausência disso. E não vai ser assim, né? Em determinadas parcelas da população, mais ainda do que em outras, né? Então, pensando na questão de saúde, teriam muitas coisas para se discutir do ponto de vista de saúde mental, não só ajudar esse idoso a ele pensar de uma forma diferente, mas um ponto interessante é a ativação de comportamentos dentro do que é possível no cenário desse idoso. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar um processo de mudança de pensamento, mas a mudança de pensamento, ela às vezes vai se dar a longo prazo. E muitas vezes ela vai se dar em decorrência de ativação de comportamentos. Eu costumo dizer que é como se fosse fazer uma analogia com o trânsito. Se eu sempre saio da minha casa em direção à Ilha do Leite, por exemplo, eu saio da Zona Sul e vou para a Ilha do Leite, sempre por um mesmo caminho, sempre pegando a Avenida Boa Viagem, por exemplo, eu posso sempre chegar atrasada, porque o tráfego na Avenida Boa Viagem é muito intenso. Até que num dado momento, alguém me diz assim, Ana, você já experimentou pegar a Via Mangue ou a Avenida Conselheiro Aguiar? E aí, quando eu me proponho a fazer algo diferente, dentro do que me é possível, eu posso descobrir, eita, tem um caminho que realmente é melhor do que aquele que usualmente eu estou fazendo. Então, a ativação de comportamentos, né, que está dentro do que Leopoldo falou, é muito importante, especialmente, não só novos comportamentos, porque eu acho que muitos idosos se descobriram, inclusive, fazendo novas coisas, né? E isso, consequentemente, reforçou a autoestima, o eu posso, o eu consigo, que bom aprender algo diferente, e cognitivamente isso é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, retomar algumas coisas que fazia tempo que eu não fazia, eu tinha perdido o prazer, mas que aí, fazendo isso, que antes era um hábito, ele vai se sentindo mais confiante e vai fazendo novas coisas, né? E estimular essa autonomia do idoso dentro do que é possível, obviamente, né? Não colocá-lo numa situação de fragilidade, numa situação de comprometimento, é importante, porque a gente quer que o idoso fique o máximo de tempo possível fazendo coisas sozinho, o que ele não consegue fazer sozinho, alguém fazer junto com ele, né? Para que realmente ele não fique nessa dependência. O que ele pode fazer só, ótimo. O que ele não pode fazer só, fazer junto com alguém, para, em última instância, ter alguém que faça por ele. Então, acho que são coisas importantes, né? E você tocou num ponto, Márcia, para eu encerrar meu momento aqui, né, pelo menos nessa temática, que é a questão da resolução de problemas, né? Eu já escutei de alguns idosos dizerem assim, poxa, faz tanto tempo que eu estou dentro de casa, que quando eu saio, eu estou perdendo a habilidade de estar com outras pessoas, de até mesmo transitar na rua. Parece que até eu desaprendi a andar, de tanto tempo que eu estou dentro de casa, né?
Então, a gente poder proporcionar, junto com ele, num espaço de terapia e etc., né, a resolução de problemas e que ele ainda é capaz e ele tem autonomia para isso, eu acho que é de extrema importância. Acho que se o professor Vitor quiser complementar essa perspectiva de saúde integral, né? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim, professor Vitor. Ok. Então, eu acho que assim, duas questões são importantes nisso para alguém que vai ficando idoso, né, poder também usufruir da felicidade, né, nesse período, né, que é esse aspecto da autonomia física, né, da pessoa poder ter o máximo de autonomia, né. A minha mãe, por exemplo, ela completou 88 anos, agora em maio, né, e ela consegue fazer tudo dentro de casa, né, ela só andar, que ela às vezes tem o risco de cair, né, uma vez ela tropeçou, então aí a gente tem que ter mais cuidado, mas assim, fazer todas as coisas dentro de casa, ela tem autonomia, né? Apesar de já ter um início de Alzheimer, né? E aí essa autonomia física, ela conseguiu por conta de que, né? Ela, durante algum tempo da vida dela, ela praticou yoga, né? Que é muito importante, né? Ela fez ginástica, uma ginástica japonesa também, né? Um grupo de ginástica japonesa que ela praticou durante anos. E também uma atividade que é o Lian Kun, que é são exercícios físicos chineses que trabalham as articulações, né? Os chineses, eles acreditam que se você tem as articulações saudáveis, você tem longevidade em termos de saúde corporal, né? Então, tem vários exercícios, né, que você pode acessar pela internet, né? E aqui mesmo em Recife tem grupos de Lian Kun, né? Que trabalham justamente as articulações. E um segundo aspecto que eu acho que é importante, que é um conceito japonês que nós chamamos de Ikigai. Ikigai é um conceito que significa propósito de vida, né? Então, alguns pesquisadores foram para Okinawa, no sul do Japão, e viram que as pessoas lá viviam muitos anos, né? Viviam mais de 100 anos, e começaram a pesquisar por que eles viviam mais de 100 anos, né? E aí você vai ter alimentação, né, que é importante, a questão das atividades físicas, a questão de uma alimentação saudável, né, que eu já falei, né, a questão da convivência numa comunidade, né, você não se sentir só, e o aspecto que eu considero mais importante, né, desses, é o que tem relação com o propósito de vida, né? Então, se você tem um propósito de vida, é algo que, e esse propósito geralmente ele aparece quando a gente está mais jovem, aí a gente vai perdendo, né, vai se envolvendo na preocupação de ganhar dinheiro, de ter estabilidade, né, e a gente acaba às vezes deixando isso. Se a gente mantém esse propósito de vida, ou se a gente redescobre esse propósito de vida, aí nós temos a vontade de viver e de realizar coisas, mesmo que nós, aparentemente, a gente pensa, não vai dar tempo, né? Eu tenho pouco tempo, mas, na verdade, sempre tem tempo para fazer alguma coisa, né? E isso é uma motivação muito importante para que a pessoa, a partir disso, cuide da sua saúde, né? Desenvolva atividades que exijam que você pense, né? Que use o corpo. Então, o conceito de propósito de vida, eu acho que é o que faz com que a pessoa viva mais tempo, né, e com saúde, né? Eu só queria pegar um gancho, se for possível, Márcia e Rinaldo, na fala do professor Vitor. Esse livro, quer dizer, tem um livro, inclusive, que retrata sobre isso que o professor Vitor está falando, né, que é Ikigai, o autor é Ken Moji, né? Então, uma coisa que eu fiquei pensando na fala do professor é que quando ele traz sobre a questão do propósito, né, ele traz inclusive sobre a questão da gente ter cuidado para que o nosso propósito ele esteja encaixado com o nosso contexto, de certo modo, né? Porque às vezes existe um movimento de muita comparação, né? Então, propósito, de repente, para mim,
Eu só acho que eu vou encontrar o meu propósito se o meu propósito for igual ao de Leopoldo, por exemplo. Né? E, de repente, não é. Né? Cada um vai ter um propósito diferente. E, nesse processo, eu acho que trabalhar junto ao idoso a questão das comparações, que muitas vezes podem ser injustas, né, dele consigo mesmo, é uma coisa importante. E, às vezes, eu escuto de alguns pacientes idosos dizendo, porque eu não sou como minha irmã ela é mais dinâmica, minha irmã consegue fazer as coisas e eu não consigo, né? Então, eu acho que tentar ajudá-lo a valorizar o contexto que ele tem e melhorar o que é possível, né? Eu acho que é uma coisa importante também para a gente considerar. Gostaria de retomar aqui também, né, para a gente evoluir. O tempo passa muito rápido para a gente eu fiquei olhando aqui o tempo. E o tempo já está bem avançado, e a gente tem tantas coisas, tanta vontade de evoluir aqui em duas perspectivas, né? Na perspectiva física e na perspectiva da saúde mental. Vocês têm observado no dia a dia de vocês um aumento da frequência de idosos, de uma forma ou de outra, pedindo socorro, sinalizando, né? Nos termos atuais, a gente não pode fugir da realidade objetiva que a gente vive hoje, que é um fato. Vocês têm percebido no dia a dia de vocês esse aumento dessa frequência? Muito boa a sua colocação, Rinaldo. De uma maneira geral, a gente tem percebido muito esse aumento, né? Principalmente nos consultórios e na busca de suporte psicológico. E tem 2 pontos importantes para se falar nisso. Primeiro, também uma certa quebra de preconceito, né? As pessoas, às vezes, ainda têm hoje, né, muito preconceito em procurar, por exemplo, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque ainda hoje é como se sintomas de tristeza, de depressão, de ansiedade, eles fossem frescura, fossem bobagem, e não é. Então, aos primeiros sinais, né, há necessidade de suporte, e a pandemia fez com que muitos idosos buscassem esse suporte que não era visto ou não era cuidado antes, né? E esse foi um ponto, digamos, positivo, porque abriu-se um novo espaço para o cuidado da saúde mental dos idosos. Mas em relação ao que vem sendo demandado por eles, né, principalmente, né, aí volta um pouco o contexto inicial da nossa live aqui. Existem, né, naturalmente, com o envelhecimento, é esperado que alguma diminuição aconteça, ou diminuição de ritmo, né, ou diminuição de força, né, uma necessidade de desacelerar. É importante que cada um reconheça o seu ritmo. Com a pandemia, é como se esse ritmo ele fosse pausado, e as pessoas passaram a não se reconhecer, porque antes o que elas já faziam, né, que já não era tanto, passou a ser menos ou passou a ser inexistente em alguma medida. Então, isso contribuiu muito para que essa rede de suporte ela pudesse ser ativada, né, por uma necessidade de cuidar melhor desses espaços de saúde mental. Então, tem sido uma prática muito frequente nos consultórios, sim, né? E eu vi que alguém colocou aqui no contexto a necessidade de se falar sobre propósito, que o professor Vitor já falou muito bem, a Ana Flávia complementou, mas só reforçando que o propósito de vida ele pode ser modificado ao longo do tempo, ele pode ser redirecionado. Então, mais do que eu gerar expectativas e me cobrar para fazer uma coisa que não é possível nesse momento, eu tenho que pensar em o que eu posso fazer neste momento, nesta condição de pandemia que eu estou agora. Então, o que eu posso desenvolver de novos hábitos, o que eu posso fazer que eu não fazia antes, ou o quanto esforço eu posso fazer para ter determinado processo, para fazer determinada ação. Então, há que se pensar numa regulação e particularização de cada demanda, né? Acho que se a Ana Flávia quiser complementar essa questão da frequência de saúde mental. Um ponto que eu queria ressaltar, o que Leopoldo trouxe, eu acho que são as queixas cognitivas, né? Um outro ponto que a gente escuta muito no consultório, quem trabalha com avaliação, acho que talvez tenha percebido isso, além da demanda de psicoterapia, as queixas de eu estou mais lenta, eu não estou conseguindo fazer as coisas como antes, eu não estou conseguindo me concentrar, a minha memória já não é mais a mesma, eu acho que eu estou demenciando, né? E aí isso pode, de fato, estar relacionado com
o quadro depressivo, se aquele idoso já tem, então essa sensação, né, subjetiva de que estou piorando, como alguns idosos, de fato, podem ter começado a apresentar um declínio cognitivo, ou até mesmo ter os seus declínios acentuados em virtude da pandemia. Só para a gente pontuar, vocês acham que os idosos estão envelhecendo mais? Isso é fato. Nós trouxemos aqui uma série de dados. Como o tempo corre, a gente sabe que hoje nós temos mais idosos do que crianças de 5 anos. A gente estava vendo aqui, em 2015 e 2050, a proporção da população mundial com mais de 60 anos praticamente vai dobrar, de 12% para 22%. Né? A França, a gente viu lá que teve 150 anos para dobrar a população de idosos, mas teve tempo para isso. Talvez a gente não tenha tempo agora, a nossa população está envelhecendo muito mais rapidamente, e aí eu colocaria para vocês, para Vitor, para Ana Flávia, para você, a gente está envelhecendo mais e melhor? Eu acho que depende do contexto. Eu vou até passar para o professor Vitor falar um pouco sobre isso, na experiência dele. Eu acho que existem contextos, né? Porque o Brasil ele é um país muito diferente do ponto de vista socioeconômico e educacional. E isso também interfere, né? Então, se de um lado nós temos a propagação e a ampliação de mais medidas de cuidado, por outro lado, a gente tem ainda uma parte importante da população que não tem todos os recursos para envelhecer bem. Seja cuidando melhor da alimentação, seja cuidando melhor do corpo, fazendo mais atividade física. E uma coisa que a gente tem observado, né, é que tem existido, né, no Brasil principalmente, uma busca grande, né, por práticas orientais. E aí eu acho que é bem a área do professor Vitor, né, que vem nesse movimento de resgatar coisas importantes para cada um. Né? Mas o senhor quer falar um pouco, professor Vitor? Sim, sim. Algo que eu percebo, né, é que assim, quando vem um paciente para a consulta, a maioria das pessoas, e isso quase que independente da idade, tem problemas digestivos, né? Na medicina chinesa, um aspecto central para você ter saúde é a saúde do baço e do estômago, principalmente, né? E o que acontece? Né? As pessoas vêm com dificuldade de digestão lenta, gases, refluxo, azia, gastrite, né? Ou falta de tônus muscular. E aí isso acontece justamente por ingestão de alimentos que não fazem bem para o sistema digestivo, né? Como excesso de fritura, excesso de açúcar, doce, e mesmo derivados de leite, né? Que acabam enfraquecendo o sistema digestivo. Então, não há uma educação em termos de nutrição, né, do que seria mais saudável para a saúde, né? E eu vejo assim, comparando a alimentação do Brasil e mesmo dos países do Oriente, a gente vê que no Oriente se consome muito mais hortaliças, né, e frutas, e menos farinha, doce, frituras, né? Então, isso é um aspecto que enfraquece o sistema digestivo e uma pessoa que tem um sistema digestivo mais fraco vai ter menos absorção de nutrientes para o corpo, né? Menos nutrientes para o cérebro, menos nutrição para os músculos, tendões, né? Para os ossos. E aí isso vai se refletir como um prejuízo da saúde física e mental no futuro, né? Então, acho que essa questão da alimentação é um aspecto central que, infelizmente, como a gente tem uma cultura muito de supermercado, né, e menos de comprar na feira, então isso acaba prejudicando bastante a qualidade da alimentação, né? Se alguém quiser acrescentar, né, alguém de vocês? Um ponto interessante, professor Vitor, que o senhor falou, e que eu escutei também de alguns pacientes, não só de pacientes idosos, mas de outras faixas etárias, é um pouco essa questão. Eu estou trancado dentro de casa, numa situação de pandemia, está sendo um momento muito desconfortável e a comida é o escape que eu tenho.
Então, a escolha por alguns alimentos que não são muito saudáveis, né, ou por descontar nos alimentos, eu acho que foi um comportamento não saudável que algumas pessoas ativaram como uma dose de prazer diante de uma situação tão desprazerosa quanto a pandemia, né? É verdade, Ana. Eu acho que complementando isso, muitos comportamentos disfuncionais, eles vieram, inclusive, desregulação do sono, até como um processo de resposta à ansiedade. Então, algumas pessoas passaram a comer mais como uma válvula de escape, né? E é bem importante, eu vi que uma das pessoas comentou aqui, nas falas, acho um belo ponto socorro, que eu não sei quem disse que tem mudado um pouco as coisas nesse movimento de pandemia. Então, por exemplo, ela tem assistido mais lives e coisas online. E esse é um mundo muito novo e que oferece muitas oportunidades, né? Então, existem muitos materiais, por exemplo, no YouTube, que tem livros, né, que são áudio gravados que você pode ouvir. Existem cursos que você pode fazer online gratuitamente. A própria rede de Instagram, com a quantidade de pessoas produzindo conteúdo associado a interesses que são muito particulares, as lives que têm crescido muito. Então, existem hoje muitas ferramentas que podem ajudar a contribuir para um bem-estar nesse processo, né, de pandemia e de isolamento. Até como o professor Vitor estava falando, que existem grupos, né, que orientam algumas atividades que podem ser feitas em casa, com todo o cuidado, claro. A gente sempre deixa a ressalva que qualquer tipo de atividade que vai ser feita em casa tem que ser feita sob supervisão, tem que ter orientação médica, justamente pela necessidade de cada um, né? Porque cada organismo, ele corresponde a um ritmo diferente, ele tem uma história diferente, então a gente precisa considerar também os aspectos, né, de alguma doença crônica que já exista, de alguma resposta, né, de ansiedade ou de depressão que já existe anteriormente, para a gente ir cuidando de cada um no seu ritmo. Para o professor Vitor, nós temos uma pergunta sobre as mãos. Como você, especialista em mãos, trata através de uma técnica, nós gostaríamos de saber o que fazer para tratar das mãos. Outro aspecto que eu pesquisei e li muito é sobre os pés. Os pés é importantíssimo. E na minha leitura descobri que a gente envelhece pelos pés. Fiquei tristíssima com isso. Então, que o envelhecimento vem de baixo para cima. Então, essa técnica que o senhor usa, quiroacupuntura para as mãos, fale um pouco da questão das mãos e dos pés. E tem uma pergunta aqui, da participação do povo, é sobre o projeto que o senhor falou, propósito de vida. Então, pode falar, professor Vitor. Certo. Então, na medicina oriental, nós trabalhamos com o que a gente chama de microsistemas, né? Que são partes do corpo que representam o corpo todo. Então, por exemplo, na minha mão aqui, deixa eu ver se dá para ver, isso, aqui na minha mão, eu tenho o corpo todo, né? Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo só firmar um pouquinho melhor. Então, aqui é a minha mão. Aqui embaixo, né, na acupuntura, aí no caso da coreana, é a região do útero, né? Essa região é o útero. Aqui no meio é o umbigo. Aqui é o estômago, aqui é o coração. Essa parte aqui representa a traqueia, esôfago, laringe. E aqui está a cabeça, né? Olho, boca. Então, na acupuntura coreana, quando a gente quer tratar uma dessas partes do nosso corpo, nós não precisamos colocar uma agulha necessariamente na região onde está o problema. Nós podemos colocar agulhas aqui na mão, né? Aqui atrás nós temos a coluna, né? Aqui é a região do sacro, aqui é a região das do lombar e torácicas, e essa região aqui é a cervical. Então é possível a gente tratar o corpo todo pela mão, né? Isso é a acupuntura coreana, né? Aí, isso a gente pode ter o ouvido, né, que é um microsistema.
que o pessoal coloca semente no ouvido, né? Para fazer auriculoacupuntura. Aí nós temos também os pés, que são o microsistema, né? E aí quando a pessoa fala assim, que nós envelhecemos pelos pés, é porque os pés têm relação com os rins. Então, em geral, à medida que nós vamos envelhecendo, a energia que vai se desgastando é a energia de rins, que é justamente a energia que nós recebemos dos nossos pais, né? A gente chama essa energia de Jing. Jing significa energia ancestral, que é como se fosse uma poupança que nós ganhamos dos nossos pais antepassados, e isso garante a nossa longevidade, né? Se nós sabemos conservar essa energia, tendo um repouso adequado, alimentação adequada, quando nós chegamos no nosso envelhecimento, a gente preserva a energia dos rins, e aí nós temos os pés, os joelhos saudáveis, né? Nem muito frio, nem muito quente, né? Uma temperatura normal, né? Por isso que as pessoas falam que a gente envelhece pelos pés, porque os pés e o joelho é uma parte que está muito relacionada a rins, né? Que está relacionado a essa energia que nós recebemos. Então, por exemplo, qual é a abertura de rins? A abertura de rins é o ouvido. E é por isso que, quando nós perdemos a energia dos rins, aí a pessoa começa a sentir surdez, zumbido, né? Que é o que às vezes as pessoas de mais idade sentem, né? Isso é uma perda de energia de rins também, né? Então, são as duas perguntas iniciais. E sobre o propósito de vida, né? Esse propósito de vida, ele tem muita relação. Uma vez eu assisti uma palestra que o professor falou assim, quando você é jovem, aí você tem um assunto que a pessoa fala nesse assunto, teu olho brilha, né? Então, por exemplo, tem esse pessoal que é do Greenpeace, por exemplo, né? Que é contra a matança de baleia, né? Aí eles vão lá no navio, né? Arriscam a vida para defender uma baleia, né? No mar, aí sim, né? Então, pessoas jovens que têm isso, né? É porque esse é uma coisa que vem lá de dentro, né? Você gosta de trabalhar com isso, e se você fizer isso, você vai ser feliz, né? Eu, por exemplo, eu gosto de dar aula e gosto de acupuntura, de tratar as pessoas, né? E isso de dar aula, eu já venho desde faz tempo, né? Eu gostava de estudar, de lecionar. O meu contato com a medicina chinesa veio quando eu era jovem, né? Com minha irmã a gente estudou automassagem no curso que eu estava no colegial, né? Então, na década talvez de 70, né, eu tive o primeiro contato. E só depois com mais idade, né? 40, 50 anos de idade, né? Por isso que o propósito de vida, na verdade, às vezes a gente faz coisas diferentes, né? E lá na frente, quando a gente pode até ter 40, 50 anos, aí a gente pensa, poxa, acho que eu vou largar tudo isso que eu estou fazendo e vou fazer aquilo que eu gosto, né? Então, isso que a gente fala, isso eu gosto de fazer, isso é o propósito de vida, que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Assim, aquilo que a pessoa tem vontade de fazer que vai fazer ela feliz, né? É verdade, professor. E só reforçando o que você está falando, é muito comum, né, as pessoas retomarem isso, né, em um segundo momento de vida, né, durante essa etapa que ela consegue ter mais tempo para si, né, porque às vezes são tantas tarefas, são tantas atividades de trabalhar, precisar sustentar a casa, precisar sustentar os filhos, que o propósito é como se ele fosse se apagando ao longo do tempo. E aí, quando vem um espaço como esse, é um espaço também de resgatar muito dessa energia que estava represada, muito dessa vontade, isso que traz a motivação, né? E o propósito, ele pode sim ser revisitado, e que bom que o senhor está trazendo esse ponto, para que a gente possa pensar em, o que eu posso fazer hoje? Eu posso reativar o meu propósito de vida, eu posso repensar o meu propósito de vida e posso dar andamento ou começar ele agora, né? O nosso cérebro, ele continua aprendendo em todo o tempo.
né? O nosso comportamento ele pode ser readaptado a todo tempo. Então, não existe uma idade tardia para isso. Sempre é tempo da gente fazer coisas novas e resgatar coisas antigas que nos faziam bem-estar, né? Queria aproveitar e fazer o registro aqui, que tem algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Socorro, Vitor, Raíssa, Matheus, e Moro, que fala, entre outras coisas, como o tempo está avançando, a gente queria falar sobre o isolamento social, e aí queria falar do aumento do consumo de álcool para o nosso público, queríamos voltar a falar de solidão. Moro está dizendo aqui que, como ferramenta, livros, palestras, terapia, mas o isolamento social tem provocado nele ansiedade e muito medo, que acho que isso que acontece com muita gente. E eu aproveito aqui para colocar para vocês, e não poderia ser diferente, para a gente atualizar, a gente está discutindo aqui a saúde física e mental dentro de um contexto de pandemia, e aí eu estava vendo os números ontem à noite, que são os números que a gente considera para hoje, e muita gente fala assim, eu não quero ver o número, eu não quero ver o noticiário do dia a dia. Muitas pessoas sabem disso. Mas os números são fato também. Nós temos hoje, no Brasil, são mais de 16 milhões de casos, né? E 473 mil mortes. Provavelmente, infelizmente, atingiremos a triste marca dos 500 mil agora em junho. E aí a gente fica olhando para esse cenário que é tão assustador e coloca aí para vocês que estão nessa outra frente, nesse outro corpo a corpo. É imprevisível um pouco o resultado dessa pandemia para a nossa saúde física e mental. Eu pedia só que os senhores pudessem ser agora um pouco mais objetivos, como a gente está no Insta e ele só tem mais 10 minutos disponível de tempo para a gente evoluir, e aí com vocês a palavra. Eu queria só trazer uma... Fala, Leopoldo. Não, pode falar, Ana, depois eu falo. Eu vou só fazer uma consideração que tem a ver com isso que você pontuou, Rinaldo. Quando a pessoa colocou sobre os medos, as preocupações, os números, eu acho que uma coisa importante é a gente acolher, por mais desconfortável que seja, a gente também acolher esses sentimentos desagradáveis. Eu acho que a gente precisa nomeá-los e a gente precisa dizer assim, eu estou sentindo medo, eu estou preocupada, né? Eu me sinto vulnerável, né? De fato, a gente está numa pandemia e não é apenas uma gripezinha, né? Então, eu acho que acolher isso, mas ao mesmo tempo, a gente cuidar para que a gente não fique preso aos números. É importante saber os números, é importante a gente saber os cuidados que a gente precisa ter, mas a gente dividir entre preocupações produtivas e improdutivas. Tem coisas que eu já sei. Então, talvez eu precise, de fato, filtrar, porque aquilo eu já sei, né? Mas o que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? E aí é quando a gente pega a preocupação produtiva, que é aquilo que eu posso resolver, e vou tentar solucionar. O que eu não posso resolver, isso só vai me trazer mais angústia. Então, eu acho que acolher esses sentimentos, mas ao mesmo tempo não paralisar diante dos problemas, mas buscar soluções diante daquilo que é possível. Isso, eu ia justamente tocar nesse ponto, Ana, porque é inegável a dificuldade que nós estamos vivendo hoje pela pandemia, e quando a gente se preocupa em excesso, né, a gente tende a gerar algum tipo de paralisação pela intensidade emocional. E essas emoções desagradáveis que você colocou, sim, nós precisamos delas. Todas as nossas emoções são importantes. De uma maneira geral, a gente prefere sentir as emoções boas. Felicidade, alegria, tranquilidade. Mas a gente precisa também sentir as outras porque elas nos mantêm em alerta, né? Então, como a Ana falou, a gente precisa saber quais são os cuidados, saber quais são as preocupações e ter consciência, entrar num processo reflexivo de como eu estou me cuidando. Eu estou me cuidando da maneira adequada, então eu estou fazendo
né? Então, de um lado, nós temos muitas pessoas adoecendo, nós temos muitas perdas, né, registradas próximas a nós como um todo, mas nós temos também muitas pessoas que estão saindo desse movimento, e a gente tem que olhar para esses dois mundos como mundos que estão conversando e que estão dialogando, né? E aí eu queria passar para o professor Vitor para ele também complementar essa ideia. Eu acho que né, eu percebo que falta aqui no Brasil, né, e vendo outros países, assim, os países que conseguiram sair mais rapidamente, né, dessa questão, né, da pandemia, já estão saindo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal já nem precisa usar máscara, né, quando está ao ar livre, né, e tem países que tem um número de vítimas muito menor, né, aqui no Brasil. Existe um sentido de coletividade grande, né? Então, assim, é um sentido que, se você coloca do ponto de vista educativo, né, que você tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, né, tem que ter um isolamento social, todos devem seguir isso, né? Então, se a gente vê isso no Japão, por exemplo, ou mesmo nos países do Oriente, se o governo coloca isso, todo mundo faz isso, né? Sem uma discussão, né? Porque todos sabem que isso é importante. Então, esse sentido de coletividade faz com que a gente não se sinta sozinho, né? Assim, diminui esse sentido, esse aspecto da solidão, né? Porque a gente sabe que todo mundo está fazendo, isso é um esforço de todo o país para sair de uma situação, né? Então, aqui no Brasil, o que acontece, né? Mesmo em relação à vacinação, né, a gente vê assim que, como tem poucas vacinas, eu estava participando de algumas discussões, né, então aí começou a haver essa priorização por idade, né, depois você abriu para determinadas categorias profissionais, né, e cada região, cada estado ou cidade faz diferente, né, alguns priorizam professor, alguns priorizam profissionais da saúde, né, e aí uma pessoa estava falando assim, a minha filha que é bióloga, ela foi vacinada, mas ela foi meio com remorso, né? Porque ela pensou, será que eu estou tirando vaga, né, de um idoso ou uma outra pessoa que precisaria mais do que eu, né? Mas eu estou dentro do critério, então eu vou ser vacinado, né? Então não deveria ser assim, né? Deveria ter vacina para todo mundo e não deveria ser essa preocupação, né, de você. Eu vejo assim, muitos colegas meus assim, preocupados, será que a gente vai conseguir ser vacinado ou não, né? Então, falta esse sentido de coletividade, né, que faz com que a gente não se sinta sozinho, né, mas como parte do esforço de um país para sair de uma situação, né? Então, eu acho que falta isso no Brasil, né, para que as pessoas não busquem sozinhas as soluções, né, como a gente vê, mas busquem isso mais coletivamente, né? A gente agradece aqui a vocês, gente. Infelizmente, o tempo é real. Eu não diria que ele é cruel, eu diria que ele é real e ele nos limita. Quero muitíssimo aqui agradecer a professora, neuropsicóloga, Ana Flávia Rego, a professora, o doutor, também psicólogo aí, o Leopoldo da Rosa, o nosso professor também, Vitor Haray. Tanta coisa temos para falar. Somos obrigados a dizer e declarar que temos que retomar isso em algum momento, porque teríamos muito a falar. Nós agradecemos desde já pela confiança, pela oportunidade que não necessariamente nos foi dada, mas oportunizada a tanta gente já aqui acompanhando com a gente, agradecendo. Queria dizer o seguinte, essa conversa vai estar lá no @60mais e vai estar também no nosso canal no YouTube. E daqui para frente nós temos também muitas vontades, os nossos propósitos de 60. Queremos romper a barreira do som, como muita gente que está aqui nessa transmissão ao vivo, acompanhada de auxílios que oportunizaram a ela, como nós, de estarmos aqui. Queremos agradecer profundamente aos nossos colaboradores, né? Matheus, Filipinho, que está aqui conosco, só Deus sabe como chegamos, mas estamos também muito felizes aqui. E muita gratidão por estar aqui com todos vocês. Márcio. Quero também agradecer a vocês
e agradecer as pessoas que também nos orientaram, nos ajudaram, como Lígia Maranhão, que é fisioterapeuta, né, que foi do Hospital das Clínicas, e dizer que muita coisa ficou para discutirmos. Viu, professor Arais, sobre as doenças de artrose, artrite, muitas coisas que as pessoas têm. E, para finalizar, eu queria ler